Pessoal, nós vamos resolver neste vídeo essa questão aqui da URGS de 2005, que envolve circunferência em geometria analítica. E eu já adianto para vocês que quem tiver um olhar matemático mais apurado aqui, pode se complicar um pouquinho, porque nós temos várias possibilidades de análise. A pessoa que fechar um pouco os olhos ali e resolver de um jeito que parece ser óbvio, vai conseguir resolver igual, vai se dar bem na resolução. Eu vou comentar para vocês aqui qual seria o problema da gente fechar um pouco os olhos ali e não ver tudo que pode acontecer. Tá? Mas o enunciado diz o seguinte: um círculo tangencia dois eixos perpendiculares entre si, como indicado na figura abaixo. Nota aqui que nós temos esses dois eixos perpendiculares, um círculo que está tangenciando os dois eixos, mas aqui na figura nós não temos o sentido de crescimento dos eixos. Por quê? Eu posso ter virado o meu sistema de cartesiano, posso ter virado, ou aqui pode ser o x, aqui pode ser o y, mas o y pode crescer para cá, o x pode crescer para baixo, eu não sei qual é o olhar de crescimento aqui. Mas eu vou dizer para vocês que não vai interferir na resposta final, tá? E aí a gente vai construir ali com um olhar um pouquinho mais apurado para tentar identificar qual é o problema. Está dizendo que um ponto P do círculo dista 9 de um dos eixos e 2 de outro. Não sei se é do x, não sei se é do y. Nessas condições, eu quero saber a soma dos possíveis valores para o raio do círculo, que é o que nós vamos determinar agora. Eu vou marcar agora o centro da circunferência nesse desenho, e este centro é um ponto com duas coordenadas. Esses dois tracejados que eu marquei aqui vão ter tamanho R, o que me permite dizer que o centro da circunferência vai ter que ter as duas coordenadas de mesma medida em módulo. E aí, se aqui nós tivermos um x, obrigatoriamente aqui em cima nós vamos ter x ou o sinal oposto dele. Mas o que a gente sabe aqui? Que o x em módulo vai ser igual ao raio. E aqui em cima eu já botei as 4 possibilidades que nós temos, em que a circunferência está no primeiro ou no terceiro quadrante, e além disso no segundo ou no quarto. Nós vamos dividir em dois grupos aqui para entender como funciona, qual a relação entre as coordenadas do centro. Aqui no primeiro caso, que é no primeiro quadrante, a abscissa e a ordenada vão ter o mesmo sinal, da mesma forma que aquela que está no terceiro quadrante. Então esses dois casos aqui podem ser resumidos em um centro que tem as mesmas coordenadas. E, além disso, o mesmo sinal. Aqui nos outros dois casos, em que nós estamos trabalhando com os quadrantes pares, a abscissa e a ordenada têm um sinal diferente, mas em módulo elas são iguais. Então eu posso dizer que o centro pode ser escrito como x ou menos x. Não necessariamente eu estou falando que o menos x tem que ser um valor negativo. Caso o x seja negativo, que a gente está trabalhando, por exemplo, aqui no segundo quadrante, o menos x vai ser positivo. Então aqui os dois têm sinais contrários e no primeiro caso os dois têm sinais iguais. O que nós vamos analisar agora é a segunda frase do enunciado, que diz que um ponto P do círculo dista 9 de um dos dois eixos e 2 do outro. Só que eu não sei se é 9 do eixo x ou do eixo y e 2 do contrário. Então nós temos algumas opções para analisar aqui. Por exemplo, se esse ponto está no primeiro quadrante, ele pode ser 9 e 2, então ele dista 9 do y e 2 do x, ou poderia ser 2 e 9. Mas se ele estiver no terceiro quadrante aqui, ele poderia ser menos 9 e menos 2, ou também poderia ser o menos 2 e menos 9. Todos esses 4 pontos ali distam 9 de um dos eixos e 2 do outro. E aí nós temos as outras opções ali no segundo e no quarto quadrante. Poderia ser, por exemplo, no segundo, que o x é negativo, poderia ser menos 9 e 2, ou também poderia ser menos 2 e 9. Além disso, a gente teria a possibilidade do quarto quadrante, que o x é positivo e o y é negativo. Então aqui poderia ser 9 e menos 2, ou também 2 e menos 9. Só que será que a gente precisa analisar todos esses casos aqui? Eu vou fazer o caso aqui, principalmente com esse aqui no primeiro, e a gente vai ver por que os outros vão dar sempre o mesmo resultado. Eu já destaquei o ponto 9 e 2 para vocês, nós vamos trabalhar com ele, pois ele pertence a uma circunferência cujo centro é x e x, ou seja, as coordenadas têm o mesmo sinal. Depois, no final, eu vou mostrar para vocês porque qualquer outra escolha que nós fizermos ali em relação a esses 8 pontos vai dar o mesmo resultado no fim. Então nós vamos trabalhar aqui, e eu vou chamar esse ponto aqui de A, eu vou dizer para vocês que tem duas formas de fazer. Eu vou escolher a primeira, e eu já explico por que eu não faria com a segunda nesse caso. Eu sei que a distância desse ponto até o centro, já que ele pertence à circunferência, é igual ao raio. Então a gente pode trabalhar com distância, que é o jeito que eu vou fazer. Outra forma seria encontrar ali a equação reduzida da circunferência e trabalhar com ela. Por que eu não uso a segunda? Porque eu já coloquei aqui, eu não fiz uma boa escolha para colocar o centro. Poderia ter chamado de CC, mas quando eu vou colocar x menos o x do centro, como x e x do centro é a mesma coisa, vai acabar dando zero e pode dar confusão. Então nós vamos trabalhar com distância. Eu sei que a distância do A até o C é igual ao raio. E aí a fórmula da distância nos dá uma raiz, em que nós temos o radicando. Aqui nós temos a diferença entre as abscissas, 9 menos x ou x menos 9 ao quadrado. E aí nós temos as ordenadas, que são x e 2, posso fazer 2 menos x ou x menos 2 ao quadrado. Igual ao raio ao quadrado, já sei a informação aqui em cima, que o raio é o módulo de x. Então eu vou colocar aqui. Para eliminar essa raiz, nós podemos elevar os dois lados ao quadrado, e a gente pode simplificar agora. Nós temos dois produtos notáveis ali que sobraram, eu vou abrir os dois, utilizando o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo. Então eu fico com x ao quadrado, menos 18x,
mais 9 ao quadrado, que é 81. Abrindo o segundo, é x ao quadrado menos 4x mais 4 igual módulo de x ao quadrado. O módulo serve para tornar positivo. Como eleva ao quadrado, eu já não preciso do módulo. E aí a gente pode simplificar aqui, um x. Nós podemos juntar algumas informações para ter uma equação de segundo grau. E essa equação de segundo grau vai ser x ao quadrado. Junto os dois termos com x aqui vai dar menos 22x. E aí soma 81 e o 4 dá 85 igual a zero. Nós podemos resolver essa equação de segundo grau, mas o que está pedindo aqui é a soma dos possíveis valores para o raio do círculo. Aqui nós vamos encontrar, no caso, como nós estamos trabalhando com o primeiro quadrante, o x vai ser positivo. Então aqui a soma dos valores, por soma e produto na equação de segundo grau, a gente pode dizer que a soma vai ser igual a 22. Observando isso, a gente já consegue dizer que vai ser a alternativa D como resposta. Vocês podem resolver essa equação de segundo grau, não sei se vai dar uma raiz exata, mas a soma das duas raízes vai dar exatamente 22. Então são as duas possíveis somas, o resultado possível para os dois possíveis raios aqui que a gente pode encontrar nessa equação. E agora eu vou explicar rapidamente para vocês o porquê da escolha deste ponto em específico dá o mesmo valor do que a escolha de qualquer um dos outros 7. Então nós vamos analisar, primeiramente, se a escolha fosse feita do menos 9 e menos 2. Este ponto está no terceiro quadrante, o centro da circunferência continua sendo x e x, só que agora x e x está no terceiro quadrante, são dois valores negativos. E aí, se nós olharmos para a conta que nós fizemos aqui no lado esquerdo, ao invés de ser x menos 9, nós teríamos x menos o menos 9, que seria a diferença ali, e nós teríamos um valor x mais 9 da mesma forma que x mais 2. Quando nós abrirmos o quadrado aqui, nós teríamos, ao invés de menos 18, seria menos mais 18 e mais 4. No final, a equação que nós teríamos seria x ao quadrado mais 22x mais 85 igual a zero. A soma das raízes aqui para x seria o quê? Menos 22, é o sinal oposto do b. Só que menos 22 ali, nós temos a soma de dois valores negativos, só que o raio é o módulo de x. Então isso aqui em módulo vai dar 22 igual, é o mesmo resultado. E só para justificar aqui o porquê o resultado seria igual para algum ponto pertencente ao segundo quadrante ou ao quarto, nós vamos pegar, por exemplo, esse aqui que eu já chamei de B, e nós vamos fazer umas contas e verificar o porquê que dá o mesmo valor que é 22. Aqui nós temos, por exemplo, a distância do B até o C tem que ser igual ao raio. E a distância a gente calcula por meio de uma raiz, em que nós vamos fazer a diferença das abscissas. X menos o menos 9, eu já vou colocar como x mais 9 ao quadrado, mais menos x menos 2 elevado ao quadrado, igual ao raio, que é módulo de x. Eu não sei se o x é positivo ou negativo. Eleva novamente os dois lados ao quadrado, e aí nós cortamos. Aqui nós ficamos com o quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que dá 81. Aqui nós temos, então, mais x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4, igual módulo de x ao quadrado. De novo, nós conseguimos simplificar. Observe aqui que x ao quadrado mais 22x mais 85 igual a zero. Então, de novo, deu uma equação muito parecida. Aqui nós estamos trabalhando com um ponto que pertence ao segundo quadrante. O valor de x vai ser negativo, então os dois valores que nós encontramos aqui vão ser menores do que zero. E aí, se nós pegarmos em módulo, o que nós vamos ter? 22 também. Então, ali já dá para justificar o porquê que o valor vai ser o mesmo para cada um deles. E como eu falei desde o início, a pessoa que pensou que aqui é o eixo positivo, crescimento positivo, aqui para cima, nós temos ali o mesmo valor, que foi o caso que nós fizemos. Então, poderia ter acertado sem pensar num olhar mais formal, matemático, para todos os casos possíveis que nós tivemos. Chatinho o exercício, né?